Sejam todos muito bem-vindos à quarta live da Policlínica Capão Raso. Momento Saúde. Sou Catarina Harui Yagishita, sócia e diretora administrativa. Essa live vai de encontro com o nosso propósito, que é valorizar pessoas, acolher a vida e promover a saúde. Agora vamos chamar a nossa convidada especial, doutora Bárbara Barros, neuropediatra, graduada em Medicina pela Universidade do Oeste Paulista, UNOeste, neuropediatra pelo Hospital Regional de Presidente Prudente. Seja muito bem-vinda, doutora Bárbara. Obrigada pelo convite, por essa oportunidade. Sejam todos bem-vindos, que a gente tenha uma ótima discussão, ótima troca de experiências, que a gente possa aprender todo mundo junto. O tema escolhido pelos nossos pacientes é autismo. A Organização Mundial da Saúde estima que há 70 milhões de pessoas com autismo em todo o mundo, sendo 2 milhões somente no Brasil. Estima-se que 1 em cada 88 crianças apresenta traços de autismo no Brasil, com prevalência 5 vezes em meninos. Este é um tema extremamente importante, por isso que nós convidamos a doutora Bárbara para falar sobre o assunto. O assunto de hoje é autismo. Doutora Bárbara, o que é autismo? Como é feito o diagnóstico do autismo? E quais são os sinais? Bom, então vamos lá. Realmente é um número grande que a gente tem, de pacientes com esse diagnóstico, mas já quero salientar que não é uma coisa nova, Não é uma coisa de hoje, não é uma coisa da moda. O autismo, hoje chamado de transtorno do espectro autista, a primeira vez que ele foi falado, que foi comentado sobre isso, foi em 1908, então não é algo dos dias atuais, Então, o que pode parecer que é dos dias atuais é que hoje em dia a gente tem critérios diagnósticos muito melhores estabelecidos, profissionais muito mais capacitados para fazer esse diagnóstico e por isso tem aumentado a quantidade dos diagnósticos. Tá? Então, afinal, o que é tudo isso, É um transtorno do desenvolvimento, principalmente de origem genética. 97% dos casos são de origem genética e desses 97%, 84% a gente pode considerar que é hereditário. E como que a gente faz esse diagnóstico? Como que a gente pensa, suspeita que possa ter esse transtorno do espectro autista. A gente tem um manual de diagnóstico, do diagnóstico de transtornos mentais, diagnóstico e estatística dos transtornos mentais, que é conhecido como DSM. Atualmente a gente está na 5ª edição, que é desde 2013, a gente teve a edição 1, 2, 3, E a última atualização foi em 2013, aonde o autismo foi passado a ser considerado esse transtorno do espectro, que engloba, então, várias características, tá? Então, por isso, com todas essas mudanças, com todas essas reedições que foram feitas em todas as edições do DSM, atualmente, que é de 2013, coisas que não eram consideradas autismo, hoje são consideradas, então é uma coisa que também mascara a gente achar que também tem aumentado o número de autistas. Mas então, quais são esses diagnósticos? Quais são esses critérios diagnósticos? Então, nessa última atualização, a de 2013, que a gente usa atualmente, basicamente a gente divide em 2 grupos, tá? Um primeiro grupo que a gente vai considerar déficits persistentes na comunicação visual, na comunicação e interação social. E o outro grupo que a gente vai falar sobre sintomas de restrição
e interesses repetitivos, ou de comportamentos, ou de interesses, ou alguma atividade que é muito restrita ou muito repetitiva. Então, falando primeiramente desse primeiro grupo, déficit na comunicação e interação social. Né? O que a gente vai procurar nessas crianças, que a gente vai se atentar para isso? Vão ser crianças que elas não vão ter uma reciprocidade, né? Elas têm uma interação fragmentada. Elas têm um contato visual pobre. Então a gente tem que ficar atento de que não é que o autista ele não tem um contato visual. Ele tem. O contato visual no autista existe. Porém, ele é um contato visual mais breve, mais fragmentado, ele não sustenta esse olhar. Ele olha para você e logo ele já desvia. Apesar, então assim, ele existe, porém ele é diferente, fragmentado. Outra questão que a gente fica atento é uma criança que ele vai ter gestos pobres. Na hora de dar tchau, na hora de mandar beijo, na hora de brincar, né? E por que isso? Porque todo o nosso comportamento, o comportamento humano, a gente aprende de acordo com imitação e reforçamento. Se um autista ele tem esse déficit nessa interação, dificilmente ele vai te copiar, ele vai te imitar, ele vai aprender esse comportamento. Então, ele vai ter esse gesto mais pobre. Nem sempre ele vai dar tchau, porque às vezes ele não sabe o que é dar tchau. Nem sempre ele vai mandar beijo, né? E isso também interfere na comunicação em relação ao atraso na fala, né? Que é um marco, né, do autismo. Que muito é onde a maioria das vezes a gente suspeita do diagnóstico, porque muito se fala desse atraso na linguagem falada. Esse atraso na linguagem falada, eu acho importante a gente também parar para pensar na questão de que, às vezes, a gente tem aquelas crianças que elas falam bem, não tem necessariamente um atraso na fala, mas elas não vão entender piada, vai ter uma dificuldade em entender questões de duplo sentido, metáfora. Então, isso também a gente pode considerar como um atraso na comunicação. Além disso, qual é outros critérios que a gente usa para esse atraso de comunicação? Ela tem uma falta de interesse em outras crianças, né? Dificuldade para brincar em grupos, tem uma ausência de atenção compartilhada, isso também é muito importante. É aquela criança que pouco se dirige aos pais para poder mostrar alguma coisa, para poder compartilhar alguma coisa. É uma criança que tem uma preferência de ficar mais sozinho. Então esse foi basicamente o primeiro grupo, né? O grupo dos déficits persistentes na comunicação e na interação social. Agora falando um pouco do outro grupo, que é a restrição e interesses, restrição e comportamentos restritos, repetitivos, né? Que entram as estereotipias motoras, né? O que são essas estereotipias? São os movimentos rítmicos e repetitivos que as crianças com autismo fazem. Alguns lugares até chamam essas estereotipias de disfuncionais. Mas quais são esses movimentos? Podem ser movimentos de balançar as mãos perto do rosto, ou dar pulinhos, ou correr de um lado para o outro, ou balançar as mãos mesmo do lado do corpo. Tem algumas estereotipias que são um pouco mais graves, que são as crianças se cutucarem, se apertarem, se machucarem, né? Então, falam que é um movimento disfuncional, mas autistas que hoje em dia já são mais desenvolvidos, que são adultos, eles conseguem nos relatar que pode ser que tenha alguma função esses movimentos para eles. Por quê? É uma forma deles conseguirem se reorganizar o comportamento. Porque a maioria das vezes essas estereotipias elas estão em momentos em que o paciente está mais eufórico ou ele está mais agitado, está mais ansioso. Então é uma forma que ele tem de reorganizar o seu comportamento. Então nem sempre a gente também vai basear o tratamento para abolir essas estereotipias. Porque para alguns pode ser que seja uma coisa prazerosa, uma forma dele reorganizar o seu comportamento. Outra questão que entra nesse segundo grupo é a ecolalia. O que é isso?
é o paciente que ele repete a palavra que foi falada, uma frase que foi falada perto dele. Pode ser uma ecolalia imediata, que é o paciente entra no consultório, oi, qual que é o seu nome? Ele repete o que eu disse. Qual é o seu nome? Não, eu estou perguntando qual é o seu nome. Aí ele continua repetindo o que eu estou falando. Ou pode ter aquela ecolalia um pouco mais tardia, que é aquele paciente que entra no consultório e ele, ou não necessariamente no consultório, mas é porque é onde eu tenho mais convivência com ele. Sim. Né? Ele tá lá na casa dele e ele, né, gosta muito de um desenho e ele passa repetidas vezes repetindo algumas frases do desenho. Mas isso também tem que ficar atento porque as crianças elas passam um tempo com algum interesse restrito em algum desenho, né? Algumas vão ficar um tempo assistindo tal desenho, daqui 2 meses muda, e aí no tempo que ela tá só fixada naquele desenho, ela acaba tendo uma repetição mesmo dessas palavras, né? Então, a gente precisa ficar atento se realmente é um interesse restrito ou não. E para finalizar os critérios diagnósticos, a gente vai ter mais 2 critérios, né, dentro desse segundo grupo, que é o apego intenso e persistente a objetos incomuns. Por exemplo, eu tenho paciente que se apega muito a clips, a chaves. Eu já tive um paciente que os pais não podiam andar sem o molho de chaves. Tive uma paciente que ela é fixada em galhos, desde pequenininha precisa ter galhos de árvores, de folhagens junto com ela. Ou até, esses objetos incomuns, né? E outros, um muito importante, que é um comportamento metódico. Eles têm uma rotina. Se você tem uma rotina de levar o paciente, por exemplo, para as terapias, já adiantando aí que são uma forma do tratamento, então é uma rotina que eles têm de ir para as terapias. Se você mudar o caminho por algum motivo dessas terapias, né, mudar a rua por causa de algum congestionamento, eles podem desregular o comportamento. E por último, eles têm a sensibilidade alterada para algumas coisas. Então, eles são mais tolerantes à dor e temperatura e eles podem reagir ao contrário para alguns barulhos, algumas frequências, alguns com barulho de liquidificador, furadeira, aspirador, né? Então, são basicamente que a gente tem que ficar atento a todos esses critérios. Doutora Bárbara, recebemos uma pergunta, né? Tem estereótipos de sons também? É o que eu acabei de falar isso por último, Sim. né? Sim, eles têm uma hiper responsividade a algumas texturas, inclusive isso entra, a textura, a cores, a cheiro, também podem entrar na seletividade alimentar, que também é uma coisa que tem neles, eu esqueci de mencionar antes. Sim. E a barulhos, né? Mas é porque algumas frequências de barulho, né, podem ser, deixar eles mais desconfortáveis. O que eu vejo que é mais comum, que eu já tive experiência, assim, né, foi barulho de, como eu falei antes, furadeira, aspirador de pó, liquidificador e secador de cabelo. São os que eu mais tenho ouvido ultimamente, né, que deixam eles... Ou mais, assim, tem uma aversão, alguns não se desregulam, mas só ficam meio ressabiados, não gostam muito do barulho, ou outros que realmente começam a ter as estereotipias, né, causadas Sim. por causa disso. Ah, excelente. Nós temos uma pergunta da Ariadne. Quais são as terapias indicadas, doutora Bárbara? Então, isso, na verdade, antes da gente saber primeiro os critérios, eu acho que é muito importante a gente saber a importância do tratamento. Sim. Né? Qual é o tratamento para o autismo? A gente precisa entender que ele é um transtorno do desenvolvimento, que a gente tem muitas questões comportamentais envolvidas. E a gente precisa intervir com terapias de intervenções comportamentais, né? A gente tem uma ciência que é muito estudada, que é a ciência ABA,
que é uma análise aplicada do comportamento, né, é a sigla ABA, que estuda quais são as melhores evidências para os tratamentos do autismo, quais são as melhores terapias para a gente aplicar nesses pacientes. Então, baseado nessas intervenções ABA, né, nessa ciência ABA, a gente sabe que a gente precisa intervir com terapias multidisciplinares, fono, psicóloga, terapia ocupacional, musicoterapia, né? E a gente precisa acompanhar eles, precisa ser intensa essas terapias, não adianta fazer 1 hora de cada um, eu acho que não é muito eficaz. Para a gente ser considerada uma ciência ABA, uma metodologia aplicada como ABA, a gente precisa ter uma intensidade efetiva. Baseada nessa ciência é onde o paciente ele passa por uma avaliação inicial com esses profissionais, é onde os profissionais pela análise do comportamento vão ver quais são os maiores déficits dessa criança e aí vai elaborar um plano de tratamento para ela, individualizado, né? Com essas várias modalidades que existem dentro da ciência ABA. Para essa criança a gente vai ter que aplicar tal coisa, para aquela criança a gente vai aplicar tal coisa. E isso, nessa primeira avaliação, você estabelece um programa, você estabelece metas e a cada sessão você vai colocando isso no papel, vai fazendo os seus registros para você ver se você atingiu a sua meta ou não, o que está precisando mudar ou não. Então, precisa ter essa frequência, essa intensidade e essa multidisciplinaridade, né? E o principal tratamento a principal escolha são essas terapias, né? Existe tratamento medicamentoso? Eu acredito que possa ter uma dúvida, né? Sim, também. Sim, também. A próxima pergunta é exatamente, doutora, quais as terapias indicadas? Então, o que se fala que em primeiro lugar são essas terapias de intervenção precoce multidisciplinares, né? Mas não existe tratamento com remédio que são estudados para o autismo, para os sintomas-alvo, que são esses sintomas de socialização, esses sintomas sociais, que a gente fala também, que chama sintomas centrais. A gente não tem um tratamento medicamentoso, é com as terapias, tá? Mas a gente tem que lembrar que o paciente com autismo, ele quase nunca vem sozinho. Ele também tem outras comorbidades associadas, né? Que são, a maioria deles tem o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Podem ter o transtorno opositor desafiador, transtorno de conduta, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade generalizada, distúrbios do sono. Então, tudo isso, epilepsia, né? Tudo isso pode vir junto com o autismo. Então, a gente, às vezes, opta por algum tratamento, parece que a gente está fazendo algum tratamento, mas, na verdade, a gente está tratando as comorbidades em si. Não os sintomas centrais do autismo, que isso são só com as terapias que a gente consegue melhorar nosso paciente, tá? Mas, assim, basicamente, nas consultas a gente também tenta buscar se está tendo alguma comorbidade associada, mas se o paciente está tendo alguma estereotipia, por exemplo, que está sendo lesiva para ele, aqueles que têm, por exemplo, uma estereotipia que eles se machucam a si próprio, não tem como a gente deixar o paciente ficando assim, porque isso pode machucar, né? Sim. Pode causar problemas futuros. Ou alguma agressividade importante com outras pessoas. Isso também é um critério que a gente usa para entrar com alguma medicação. Ou também, durante as terapias, às vezes o paciente começa a ter uma agitação importante, a ter agressividade importante e não consegue aproveitar as terapias da forma que ele deveria aproveitar. Então, a gente tem esse feedback das terapeutas e a gente também opta por algum tratamento, porque ele precisa aproveitar as terapias, já que a gente considera que é o principal tratamento. Sim. Né? E se a gente for ver, na verdade, para esses sintomas de irritabilidade, agressividade, que são aprovados pelo FDA até os dias atuais, são o aripiprazol e a risperidona. Mas a gente sempre tem um outro rol de medicamentos que a gente acaba usando baseado nas comorbidades. Acho que é isso. Ótimo, muito bem.
A Viviane, ela traz uma pergunta muito interessante, exatamente o assunto que você sempre comenta, doutora. Como identificar em uma criança de 1 ano e 3 meses o autismo? É possível identificar em crianças pequenas? Como eu disse, assim, o diagnóstico do autismo, ele realmente é difícil. Sim. Né? Porque a gente não tem um marcador biológico. Que você vai, que é isso? Fazer um exame que vai falar. Você tem autismo, você não tem autismo. Sim. Né? Igual a gente está aí no Covid. O Covid é positivo, o Covid é negativo. Reagente, não reagente. Para isso não existe no autismo. É um diagnóstico clínico baseado em todos esses critérios que eu venho falando desde o início da nossa live. Porém, a gente sabe que quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, melhor a gente tem prognóstico lá na frente, porque mais cedo a gente vai iniciar o tratamento. Mas e aí? Quais são esses sinais precoces, né? É isso que mais tem sido estudado hoje em dia. Como que a gente consegue identificar o mais precocemente possível, já que isso é bom para o tratamento, bom para o prognóstico, né? Então, assim, a gente já consegue perceber naquela criança que é mais irritadiça, que já desde pequeno, assim, tem uma dificuldade no sono muito importante, apesar dos bebês pequenos realmente terem. Então, por isso que é muito difícil você tirar se isso é da normalidade do bebê ou se realmente já é um sinal, né? Então, você precisa estar ali num conjunto, né? Os bebês são ou muito facilmente perturbáveis ou eles são muito passivos, né? Sim. Eles assim, não têm muito, eles já têm até uma pouca afeição com as pessoas da própria família. Pode ser observado já isso, tá? Eles são, assim, eles não têm muita reação no pegar no colo. Você vai pegar a criança no colo, ela não tem muita reação de, por exemplo, te estender a mão para te fazer esse compartilhamento, de você pegar no colo. Eles preferem ficar sozinhos. Para eles, se eles ficarem lá no bercinho, no bebê conforto, o tempo todo para eles, não tem problema, são muito passivos, né? E outra coisa, eles colocam objetos na boca excessivamente, mais do que o normal. Não gosta muito do toque, por isso que às vezes eles preferem ficar mais sozinhos, tá? E eles parecem não demonstrar que eles estão, sei lá, quando tá no colo, eles quase também não olham muito para os objetos que as pessoas estão segurando perto deles, assim, que tá brincando, eles não dão muito atenção para esses objetos. Então, assim, é basicamente isso. Tudo baseado na questão de atenção compartilhada e interação. Perfeito. Doutora, aceita uma água? Vou pegar. Eu achei muito interessante também a sua fala, quando o bebê pequeno, ao amamentar, né? Se o bebê sim. olha para a mãe, se ele acompanha, né? Se está próximo. Achei muito interessante essa sua fala. Sim, esse daí é super bem comentado também, porque é a hora que a mãe tem mais ali o contato com o filho, né? Sim. E aí é onde ela também pode perceber mais esses sinais, né? Porque Sim. ela tá ali olho a olho. E aí é esse contato visual que é um pouco mais limitado, né? Durante a própria amamentação, que é um momento ali muito que os bebês compartilham muito a atenção com a mãe, né? Então, é um momento fácil de perceber que pode estar tendo alguma coisa, algum comportamento diferente. Excelente, doutora. Temos uma pergunta sobre qual a chance de ter um segundo filho com autismo. Vamos lá. A gente não tem muito esses números estabelecidos, tá? Mas a gente sabe que 97% do autismo é genético e 84% tem essa hereditariedade. Sim. Tá? Então, falando assim, primeiramente de pai para filho, né? Depois a gente entra na segunda geração. Falando de pai para filho, a gente sabe que nem sempre os pais, por exemplo, vão passar a mesma desordem que ele tem. O que é isso? Um pai autista passar para o filho um autismo. A mesma coisa. Mas a gente sabe que até pode acontecer
mas na maioria das vezes eles podem passar, um pai, por exemplo, autista, ele pode passar, tem o maior risco de passar para os seus filhos outra desordem neuropsiquiátrica, ou um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou um transtorno opositor desafiador, ou uma esquizofrenia, né? Ou, por exemplo, não necessariamente um pai autista, o pai pode ser o TDAH e aí ele vai passar o autismo. Então, não necessariamente vai ser passado o mesmo distúrbio neuropsiquiátrico, mas o risco de ter algum distúrbio neuropsiquiátrico. Então, falando dessa parte de pai para filho, é isso que acontece. Do mesmo jeito que, ou o pai pode também não ter nada, né? Aí, agora, supondo que veio um primeiro filho autista, né? Qual que é a chance de passar para o irmão, né? Também tem o mesmo risco. Não necessariamente vai passar o autismo para o irmão, o outro irmão também vai vir com o autismo, mas também pode ter a chance de ter outras desordens neuropsiquiátricas. Qual a chance de o segundo filho vier a ser autista também? É de 17% em torno, tá? Mas a gente também tem dados de estudos de que isso também difere se o primeiro filho for uma menina ou um menino em relação ao segundo filho. Então, se o primeiro filho é um menino, a chance do segundo filho nascer com autismo, ele é de 4,2%. Já se esse primeiro filho for uma menina, a chance do segundo filho vier a ser autista é de 16,7%. Então, a gente pode concluir de que, se o primeiro filho é uma menina, a chance do segundo filho vier autista é muito maior do que se o primogênito for um menino. Acho que é mais ou menos isso. Olha... Acho que eu respondi. Sim, com certeza, doutora. Nós temos muitas professoras, muitas escolas participando desse evento, né? Como que a professora pode identificar alguns sinais, né, de autismo na criança? Voltando lá para o início da live, falando dos critérios diagnósticos, é basicamente tudo o que já foi dito. Mas Sim. O que eu percebo que o que é mais visado assim na escola, que elas, né, trazem para nós, é mais a questão mesmo da interação que o paciente tem. Porque essa questão da interação é uma coisa difícil também de ser avaliada, né? E principalmente em crianças mais novinhas. Por quê? Tá todo mundo lá brincando de correr para lá e para cá, mas alguns estão interagindo entre si, mas o autista, ele continua ali, ele também tá ali correndo, também tá ali brincando, mas ele não tá realmente interagindo com os colegas, ele nem sabe o que tá acontecendo ali. Para ele só tá correndo de um lado para o outro de maneira disfuncional, não tá tendo a interação. Então, eu acho que na escola basicamente, acho que esse é o principal fato que eles devem observar, a interação social. Porque é o ambiente onde a criança mais vai ter contato com outras crianças, com os pares, Sim. com grupos. Então, para conseguir avaliar mais essa parte da interação mesmo. Se ele realmente está ali no meio interagindo, ou ele só está ali correndo também porque ele acha legal, não porque está todo mundo correndo também, brincando de pega-pega, brincando de esconde-esconde. Entendeu? Perfeito. E como a mãe pode perceber, doutora Bárbara, a dificuldade da fala, né? Uhum. Porque tem muitas vezes que é orientado, não, vai passar, vamos aguardar, né? Uhum. E eu percebo que o grande risco é procrastinar, né, essa avaliação mais detalhada e a identificação e ter o diagnóstico. O que você acha dessa questão de procrastinar o diagnóstico? Então, assim, a gente tem vários marcos de que em tal faixa etária a criança tem que estar falando tantas palavras, mas eu sempre falo que um grande marco é a idade dos 2 anos, né? Uhum. Com 2 anos, a criança tem que estar falando de 150 a 200 palavras e formando frases. Pelo menos, eu quero papá, eu quero mamar, entendeu? Sim. Então, a gente, assim, tá chegando próximo dos 2 anos, a criança não tá nem perto disso, já intervenção imediata,
né? Sim. Não existe essa, tipo, isso é um grande mito de que atrasa o diagnóstico do autismo. Vamos esperar o tempo da criança, ela ainda vai conseguir isso, mas se a gente pode, ela pode ser que ela vai conseguir, mas se a gente pode intervir e já dar um estímulo para ela realmente conseguir, por que não? Né? Por que a gente vai ficar esperando? Né? E eu acho que outro mito do autismo também é achar que é só ou o neuro ou o psiquiatra que podem dar esse diagnóstico, que podem fazer essa suspeita. Então, eu acho que suspeitou que está com algum comportamento diferente, já encaminhe você mesmo para as terapias. Depois a gente vai acompanhando para fazer esse diagnóstico. Porque o diagnóstico, ele, como eu disse, não é muito fácil de ser feito. Né? Ele é baseado nessa análise de comportamento e o comportamento a gente sabe que é muito variável. Né? Um dia está de um jeito, outro dia está de outro. Então, a gente... E pode ser muito subjetivo também o diagnóstico, o comportamento, quer dizer. Sim. Então, alguns podem achar que é uma coisa, outros podem achar que é uma outra. Então, às vezes, a gente precisa de um acompanhamento maior. E tem crianças que ficam até muito tempo sem fechar um diagnóstico, sem poder... sem saber exatamente qual é o laudo que ela vai receber. Mas ela tem um atraso, só que a gente só não pode ficar esperando esse tempo para fechar esse diagnóstico e iniciar o tratamento. A gente inicia antes de realmente saber o que é, porque a gente já identificou o atraso e o comportamento alterado. Correto. Excelente. Doutora, tem uma pergunta sobre alimentação do autismo. Tem alguma alimentação específica? Na verdade, não existe. Eu entendi assim a pergunta como se existisse uma dieta específica. Né? Não existe, é dieta normal. Mas a gente sabe que é muito difícil, que na verdade eles têm dificuldades com essa parte de alimentação. Né? Eles têm a seletividade alimentar, que entra naquele segundo grupo dos interesses restritos. Né? A seletividade alimentar ela pode estar relacionada tanto a esse metodismo, essa rigidez de comportamento, essa inflexibilidade que eles têm, ou também essa questão sensorial que eles têm alterado, né? Aumentada para algumas coisas e diminuída para outras. Então, às vezes a textura não agrada a eles, o cheiro não agrada a eles, o sabor não agrada a eles. E essa questão de rigidez de comportamento ou inflexibilidade a criança, ela até pode gostar do arroz, mas se você colocar o arroz espalhado no prato, ela não come. Mas se você amassar o arroz, ela come, porque ela aprendeu a se comportar, acostumou que ela vai comer o arroz amassado e não espalhado. Ela só come coisas verdes em formas triangulares. Você pode pôr qualquer coisa lá. Pode ser até de outro sabor diferente, mas é verde triangular, então ele vai comer. Só come se tiver em bolinhas. Então, assim, é mais ou menos para esse lado que tem uma dificuldade alimentar no autismo, por conta dessa seletividade, ou da questão sensorial, ou da rigidez de comportamento. Mas não existe uma dieta específica para eles. Tá? Excelente. Vi também que o tratamento através da metodologia ABA, um dos pontos muito positivos é o elogio, é o reforço positivo, que às vezes a criança, quando pequena, começa a falar mamamá, às vezes não é nem mamãe, né? E a mãe já estimula, muito bem, tá falando mamãe, né? Então, esse reforço, pelo que eu entendi, é muito positivo e que traz muito resultado, né? A estimulação constante de acompanhar o tratamento da criança, o desenvolvimento da criança e sempre reforçando positivamente, né? Estimulando. Né? Percebo que traz um resultado muito positivo. E precocemente. Precocemente, exato. É o mais importante. Isso que é fantástico, né? É fantástico. Vejo muitas pessoas tendo resultados positivos através do ABA. Sim. Né? Então, é por isso que é uma metodologia que deve ser divulgada. Sim. Né? Excelente, doutora. Nós temos aqui uma pergunta da Simone. Pessoas com autismo podem
evoluir com o passar do tempo? Vamos ver se eu entendi, né? Se evoluir para bem, né? Ou para mal, assim. Sim. Dependendo de quando fez o diagnóstico, a gente iniciou precocemente, com certeza o prognóstico vai ser com uma evolução boa. Mas não necessariamente aquele que a gente iniciou tardiamente o tratamento também não possa evoluir. Porém, a evolução, né, uma boa evolução, um bom prognóstico vai ser um pouco mais lento e não vai ser tão visível quanto do que foi iniciado o tratamento mais precoce, né? Então, a gente sempre fala que a gente estimula esse tratamento precocemente para que o prognóstico seja tão favorável que a gente consiga chegar próximo da normalidade. Por que a gente fala isso? Próximo da normalidade. Porque, recapitulando, que é um transtorno do desenvolvimento genético, ele já nasce com a criança, não é nada que aconteceu na vida dela que a tornou autista, tá? Então, ele já nasce com a criança, é que às vezes ele demora um pouco para manifestar os sintomas porque ele ainda não teve uma demanda tão importante na vida dele, por isso que demorou para aparecer alguns sintomas, ou porque realmente estava difícil de fazer o diagnóstico. E ele vai ter esse diagnóstico, esse transtorno até o final da vida. Então a gente não tem cura, a gente tem esse tratamento. Então a gente vai tratando precocemente para que tenha um prognóstico mais perto da normalidade. Não vai deixar de ser autista. Então assim, a gente sempre estimula e tenta realmente que tenha essa boa evolução, que sim, é possível. Tá? Vai depender da intensidade, do engajamento, de todo o comprometimento da família e da equipe com esse paciente. Tá? Perfeito. Eu vi alguns relatos, doutora Bárbara, que muitas vezes quando a pessoa tem o diagnóstico, fecha um diagnóstico depois de um tempo, até ele se sente um pouco aliviado, né? Porque muitas vezes ele sente dificuldade no relacionamento, enfim, e algumas pessoas, mesmo após o casamento, né, identificam, né, ou é diagnosticado como autismo e começam a tratar, começam a sentir melhor. Então, às vezes, até um alívio para as pessoas, né, saberem o motivo, né, de muitas vezes ter algum comportamento. A experiência que eu tenho de pessoas adultas, né, nessa questão é os pais dos pacientes, né, que chegam para nós, a gente suspeita, vê algumas características, abre o olho da família para certas características. E é a hora que o pai ou a mãe se identifica com esse tipo de comportamento e começa a perceber que ele também tem esse comportamento. E aí ele acaba procurando ajuda e também acaba tendo o mesmo diagnóstico, né? E acaba tratando, se cuidando. Então, como tem esse mito de que falam que agora, que tem se falado muito do autismo, que antigamente não era falado, pode até ser que as pessoas não falavam tanto, mas não que o autismo não existia antes, né? Mas hoje em dia, como tem se falado, muitos diagnósticos de adultos têm sido feitos através do diagnóstico dos filhos. Entendeu? Sim. E percebemos o aumento. E após a pandemia, doutora, você identificou se houve aumento, porque as crianças ficaram em casa, né? A estimulação também foi menor, né? O que você acha da pandemia e o autismo? Tem algum motivo para aumentar o autismo nesse período? Não que a pandemia aumentou o número de autistas. Quem era autista não foi por causa da pandemia que se tornou autista. E aí começaram a aparecer os sintomas. Mas é que tudo que a pandemia veio por trás podem ter exacerbado os sintomas e aí começou a se perceber, só que aí é diferente, né? A pandemia, ela trouxe muitos transtornos mentais, tanto em crianças quanto em adultos, né? E aí se você começa a perceber que alguma pessoa adquiriu, né,
começou a ter sintomas na pandemia que pudessem ser sintomas autísticos, só que você tem que buscar lá atrás, mas e antes? Como que era? Aí você já começa a perceber que não foi na pandemia, antes já tinha alguns sinais, algumas coisas, e aí agora pode ser que tenha só percebido agora porque eles se exacerbaram, entendeu? Sim. Mas não que a pandemia tenha causado autismo ou aumentado o número de autismos. Isso não, tá? Sim. O número de pacientes. Sim. Pode ter acontecido de não ser diagnosticado algum caso e procrastinar a procura pelo médico e perder um time para desenvolver e estimular essa criança? Na pandemia ou fora? Devido à pandemia, né? Ficou um período, né? As pessoas mais em casa, né? Nós já estamos no segundo ano de pandemia. Dentro né? dos pacientes já, com diagnóstico, na verdade, fechado de autismo. A gente teve muitos problemas mesmo. Por quê? Muitos ficaram sem terapias, né? Desregularam muito o comportamento. Sim. Aqueles que estavam indo bem, não necessariamente tiveram uma regressão, mas poderiam sim estar muito melhores hoje, né? Sim. Muitos estão até no sistema público fazendo isso, e até hoje muitos do sistema público não voltou com as terapias, mais os particulares. Então, com certeza, muitas crianças ficaram sem terapia durante esse período e pode ter piorado um pouco o comportamento, mas assim que puder voltar, voltem, por favor. Sim. E muito interessante essa questão de equipe multidisciplinar atender essa criança, né? Criança, adultos, né? Porque cada um pode avaliar fonoaudióloga, a psicóloga, né? A pediatra, neuro, a professora e a família. Sim, a família. Né? Eu acho que a família é um elo extremamente importante nesse tratamento e na resolutividade, né? E um resultado melhor, positivo para a criança. Sim. Né? Cada um na sua área pode ajudar de alguma forma. Sim. Né? Eu não sei treinar uma criança como que ela vai falar. Né? Eu não sei estimular a questão sensorial de um paciente como a terapia ocupacional faz. Né? Sim. Eles não sabem indicar adequadamente qual é o remédio que vai precisar naquele momento, que aí fica mais com a minha parte. Então, cada um em conjunto colabora com uma peça do quebra-cabeça, que é um símbolo do autismo. Né? Show. Não sabia que o símbolo é um quebra-cabeça. Sempre existe um quebra-cabeça. Olha só. Né? Sempre, e a cor azul. Olha, é sempre um aprendizado. Né? Nós falarmos, é por isso que eu acho importante, nesse momento saúde, nós falarmos sobre o autismo. Né? O transtorno espectro autista. Né? Porque tem vários níveis, identificamos que ocorre muito aumento nesse momento, né? Não só no Brasil, no mundo, né? Um aumento significativo. Eu acho bem importante conversarmos sobre o assunto, né? E apoiarmos a família também. Né? Sim, não deve ser fácil, importante. não é mesmo, doutora? Né? Você que atende muitas crianças autistas, como que é dar um diagnóstico para a família? É sempre muito difícil. Alguns já são um pouco mais orientados, eles já pesquisam, ou foi alguém que já comentou com eles, ou foi a escola, ou foi algum colega da família, né, que chegou e comentou que, esse comportamento está diferente, acho que você devia procurar ajuda nisso, ajuda naquilo. E aí isso desperta na família de procurar, de se inteirar, e aí eles começam realmente a ver que pode ter algumas coisas, e aí eles já vão para a consulta, né, do neuro ou do psiquiatra, lembrando que não é só o neuro que pode fazer esse diagnóstico, o psiquiatra também pode. Tá? Então eles já vão para essa consulta, na verdade, às vezes buscando mesmo
a confirmação desse diagnóstico. Diferente de outros que vão com a mentalidade de que realmente tem as chances, mas buscando ouvir que não é, por favor, não diga que é. Ou outros que não têm noção nenhuma, e aí para mim é a pior forma, né, a pior parâmetro aí, porque é o maior susto daí na consulta, né? Porque tem alguns que são clássicos, a gente realmente consegue fechar o diagnóstico numa primeira consulta e já falar, né, que é e já iniciar o tratamento. Tem outros que a gente fala que tem indícios. E aí, nesses daí também já não chega a ser um susto tão grande, porque ainda às vezes acham que há uma esperança de não ser. Mas tem que ter na cabeça que tem algum atraso e a gente tem que tratar, né? Sim. Então, nem sempre não, nunca é fácil dar essa notícia ou falar que tem uma suspeição do diagnóstico. Sim. O lado positivo é que tem tratamento, né? Tem melhoras. Não temos, né? Cura, mas tem tratamento. Isso, né? Perfeito. Hoje nós temos um depoimento, né, da Bruna, a mãe de 2 crianças, né, que a doutora atende. Gostaríamos de apresentar essa mensagem da Bruna. Só um minutinho. Então vamos continuar um pouco, né? Sim. O Ricardo já está preparando, né? Na sequência, nós passamos o depoimento da Bruna. Isso. Né? Muito bem. Vamos ver se temos mais alguma pergunta, doutora. Acho que eu posso fazer assim, como a gente vai passar o depoimento de uma mãe autista, Sim. Eu acho que é importante a gente frisar o papel realmente da família. Sim. Né? A gente já deu uma comentada anteriormente, mas eu sempre digo que a gente é quase um tripé no tratamento, mas não acho que seja só mais um tripé. A gente está em 4 pilares, né? Os médicos, as terapias multidisciplinares, que aqui engloba a ATO, a fono, a psicóloga, né? O outro pilar, a família e a escola, né? É que na pandemia foi muito difícil ter a participação da escola. Mas a escola é muito boa para fazer os estímulos, para identificar algumas coisas, mas eu coloco sempre a importância da família lá em cima, porque a família, ela tá com a criança, se você for ver, na verdade, é na maior parte do tempo. Então, você precisa que ela consiga fazer esse tratamento também dentro de casa. Sim. Né? Precisa estar ali junto com as terapeutas, entendendo, se engajando, para poder conseguir continuar as terapias em casa. Para você não ir contra os princípios da terapia dentro de casa. A gente falou sobre os reforçamentos, né? Então, nas terapias são reforçadas algumas coisas positivas. E se em casa você fizer totalmente ao contrário, você bagunça toda a cabeça da criança e toda a terapia que ela está sendo estimulada. Então, é nisso que eu friso a importância da família. Que eles estejam realmente dentro do tratamento, entendeu? Participando mesmo. Eu acho que nós estamos num momento que estamos virando a chave, né? A chave da mudança, do acolhimento, do apoio, do tratamento, da melhoria. É fundamental, eu acho que com essa incidência, com essa situação de 1 por 88 pessoas, né? Todos nós conversarmos muito sobre o assunto, né? Porque podemos ter um familiar, né? Podemos ter um amigo, enfim. Eu acho que juntos fica mais fácil enfrentar, né? Qualquer situação, né? Inclusive do transtorno espectro autista. Né? Com certeza. Excelente. Será que conseguimos passar o vídeo? Ok, mais um pouco. Doutora, olha só, nós já estamos quase encerrando, né, a nossa live. É um momento assim muito especial para nós da Policlínica. Primeiro, com muito orgulho,
apresentar uma profissional com você, Obrigada. com tanto conhecimento, com tanta experiência, né? E conversar, passar todos esses conteúdos para os nossos pacientes e as pessoas que estão conectadas. Sim, é um né? prazer. Nesse Quanto momento. mais informação, entende as coisas. Né? Perfeito, perfeito, isso mesmo. Mas caso nós não conseguirmos apresentar nesse momento, vamos passar no final da nossa live e que vocês podem assistir na sequência. A Policlínica Capão Raso, então já finalizando, doutora, né? Nós temos o slogan, nada vale mais que a vida, né? Sim. É por isso que nós, todos os profissionais, trabalhamos incansavelmente, né? Todos com muita competência, acolhendo os nossos pacientes e clientes. Gostaria agora que você passasse uma mensagem para as pessoas que estão conosco neste momento. Eu acho que principalmente para a família, mais uma vez, né? Muitos pais ficam muito angustiados com o diagnóstico, né? Ficam se apegando a algumas coisas de que, mas o meu filho, ele interage, ele mexe no celular, ele é inteligente, ele brinca, ele faz isso, ele faz aquilo. Eu conheço um autista, o filho da minha amiga, mas meu filho faz coisas diferentes do que ele faz, né? Mas isso é para mostrar pra gente que o autista, ele não é incapaz, ele realmente consegue fazer as coisas. Então, só que ele vai fazer de uma forma diferente da idade dele, né? Então, isso é para que a gente possa tirar esse preconceito, né? Tirar esse medo da palavra autismo. Não é uma condenação, né? São comportamentos alterados e a gente tem que saber que comportamento alterado, intervenção imediata. Vamos tratar. E a gente vai acompanhando e vendo as cenas dos próximos capítulos. Acho que é isso também. Um agradecimento mais uma vez, né? Pela participação de todo mundo e pelo convite, e estou sempre à disposição. Muito obrigada, doutora Bárbara, né? Que noite especial, que momento especial para nós da Policlínica. É um assunto que muitas pessoas têm interesse em conhecer cada vez mais. Se você tem alguma dúvida ou gostaria que nós realizássemos uma outra live sobre esse assunto, encaminhe mensagens para nós. Então, só tenho a agradecer a todos que estão aqui. Na próxima semana teremos uma nova live e todo esse trabalho é feito para vocês. Muito obrigada. Obrigada a Bruna também que encaminhou. Nós vamos inserir a sua mensagem após a live. Muito obrigada a todos. Assistam, por favor. Isso. Vale muito a pena. Sim, excelente o depoimento. Muito Sim. obrigada, Bruna. Né? E obrigada a todos que estão conosco. Uma ótima noite. Olá, meu nome é Bruna e eu sou mãe de 2 meninos autistas. E eu quero te dizer hoje que eu te entendo e eu sei o quanto é difícil receber um diagnóstico. Eu sei o quanto você se preocupa com seu filho no amanhã. Como será? Como ele ficará sem mim? E para isso nós precisamos fazer com que os nossos filhos fiquem pessoas independentes. Mas para isso acontecer, ele precisa muito de você. Ele precisa muito que você esteja engajado, que você estude, que você aprenda. E os nossos filhos são capazes de chegar em lugares que nós não imaginamos. Eles são capazes de tudo. Eles podem ser quem eles quiserem. Mas para isso eles precisam de nós. As terapias são fundamentais. Os neurologistas são fantásticos. Mas esse trio precisa andar junto. Ele precisa estar sempre conectado. Então, pai e mãe, o meu recado para você é: estude, aprenda sobre o autismo, porque aquilo que está difícil passa a ficar fácil. O autismo não tem cura, mas ele tem tratamento. E quando você entende o propósito, por que ter um filho autista, as coisas ficam mais claras.
E o autismo, eu posso dizer, ele é lindo. Ele me ensinou a ser uma mãe melhor, ele me ensinou a ser uma pessoa melhor. Então, se você ainda não enxerga o autismo como eu enxergo, é porque tem coisas aí ainda que precisam ser trabalhadas. E o meu recado para você é: sejam pais engajados, tá bom? Um beijo.